curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! Os deuses louvaram uma criança nascida da rosa mais bela e maior do ano. Alguns admiravam sua beleza. Outros se maravilhavam com seu imenso poder divino. Todos o sentiram. A deusa da rosa encerraria a era de Aqueronte e se tornaria a nova rainha. Isso foi há 200 anos, o nascimento da deusa Ariele. Duas criaturas angelicais se aproximam de Ariele, perguntando sobre a festa. Irritada, ela esmaga uma. Em seu quarto, Ariele relembra a festa. Sua empolgação com as flores é interrompida por dois zombando dela. Riem do seu controle divino e da ideia dela se tornar a próxima rainha. Ariele, com poder rival a Aqueronte, ainda não o domina. Sente-se patética, pois em 200 anos não despertou e parece uma criança. Mas ela pensa, isso não dá a ninguém o direito de zombar dela. Ela vai para a cama decidindo dormir primeiro. Amanhã, ela praticará para dominar seu poder divino. Meio adormecida, Ariele ouve vozes irritantes. Ao acordar, fica chocada ao se ver numa cidade, não em sua cama. Pessoas à sua frente estão preocupadas com seu comportamento estranho. Ariele percebe que está vendo humanos. Sentada, confusa, ela se pergunta se é a superfície das histórias. Uma mulher a sacode gentilmente, tentando trazê-la à realidade. De repente, o grão-duque chega com Ren, seu assistente, atraindo atenção. A mulher explica que só estava ajudando uma criança estranha. O duque nota que Ariele parece nobre e manda Ren levá-la à segurança. Nesse momento, Ariele tem uma ideia brilhante. Ela agarra a capa do duque e diz que não sabe voltar ao reino celestial. Pede que ele cuide dela, achando melhor confiar em alguém poderoso e rico. Todos se chocam quando Ariele ordena ousadamente que o duque a guie. Correm para detê-la, dizendo que não deve falar assim com Sua Alteza. O duque, porém, os dispensa sem preocupação e manda deixarem para lá. Ele até ordena a Ren que a coloque na carruagem, como se fosse normal. Dentro, Ariele olha pela janela, maravilhada com o mundo humano. A paisagem é completamente diferente do reino celestial que conhecia. Ela olha para o duque sentado à sua frente, observando-a calmamente. Ela o inclui em sua gratidão silenciosa. Graças a ele, agora tem um lugar para ficar, mesmo que temporário. O duque quebra o silêncio, perguntando casualmente seu nome. Ariele se sente um pouco desrespeitada pelo tom dele. Para um humano, ele fala sem respeito, mesmo ela sendo deusa. Ela releva, pensando que tá ok já que ele oferece abrigo. Ela diz seu nome. Ren interrompe, falando que o nome é familiar. É o nome de uma deusa. Ele resume a história da deusa, igual a de Ariele. Ariele fica lisonjeada, feliz que humanos a lembrem, mesmo sendo sua primeira aparição. Mas o duque estraga tudo. Zomba! Chama a deusa de burra, nascida para reinar sem poder divino, virando piada. Ariele congela. Sua alegria vira raiva silenciosa. Ela tá super ofendida, mas não demonstra. A carruagem para, o duque sai e oferece a mão. Ariele ignora e vai até Ren, pedindo guia, olhando feio para o duque. O duque dá de ombros e manda Ren trazê-la. No palácio, criados se reúnem para recebê-los. Martin, um deles, pergunta se o duque quer seu banho de sempre. O duque, porém, pede para servirem a refeição. Ariele deve estar faminta. Martin, surpreso, olha-a com desconfiança. O duque diz que Ariele irá ao seu quarto após a refeição. Martin fica tenso, confuso, tentando entender a situação. Loira, olhos verdes, igual ao duque. Deve ser a filha do duque. Ariele cora ao provar a deliciosa comida humana. Martin nota que ela aprecia o prato favorito do pai. A palavra pai confunde Ariele, mas ela logo disfarça. Martin acha estranho a duquesa ter um filho ilegítimo. Lembra que ela morreu após o parto, mas fantasmas não dão à luz. Essa menina, Ariele, deve ser filha da amante secreta do arquiduque. Ele pensa que o duque devia ter motivos para manter segredo até agora. Martin se sente honrado,
pronto para cuidar da filha do Duque. Depois da refeição, Martin leva Arielle ao quarto do Duque. O Duque pergunta se ela gostou da comida. Ela responde seca, lembrando das palavras duras na carruagem. O Duque destampa um prato, revelando alguns biscoitos. Arielle olha para eles, confusa. Seria argila de decoração? Quando o Duque manda ela comer, ela fica chocada. Por que ele ofereceria um pedaço de terra? Arielle se sente ofendida, achando que é demais. Pensa em puni-lo, mas sem poder, aceita ficar na terra até achar um jeito de voltar. Ela se força a comer o biscoito. Para sua surpresa, o pedaço de terra é delicioso. Ela se deleita com o sabor incrível do solo humano. Sua empolgação é interrompida quando o Duque pergunta se ela sabe seu sobrenome. Arielle fica paralisada, sem saber o que dizer. O Duque presume que ela não sabe e pede para Ren investigar. Arielle se sente aliviada por não haver mais perguntas. Agora ela pode saborear mais biscoitos. Mas, quando ela pega outro, o Duque diz que ela pode se retirar. Uma criada rapidamente a escolta para fora. Enquanto isso, um menino loiro ouve sobre Arielle e como os criados dizem que ela se parece com Sua Alteza. Ele sorri, curioso e ansioso para ver o rosto dela. As criadas elogiam Arielle durante o banho, admirando a sedosidade de seus cabelos e a maciez de sua pele. Ainda assim, elas cochicham entre si, imaginando por que ela parece tão triste. Talvez algo a tenha desagradado. Normalmente, Arielle se encheria de orgulho com tais elogios, mas desta vez sua mente está longe. Ela só pensa nos biscoitos que deixou, intocados e não comidos. Lord Arryn não se sente ameaçado por Arielle, mesmo se ela for da família Claudif. Seu pai, o Grão-Duque, não volta atrás em suas declarações. Qualquer decisão tomada permanecerá. Ainda assim, Arryn sente algum alívio nisso tudo. Ao menos os rumores sobre seu pai gostar de homens são agora falsos. Não vê Arielle como rival, mas pensa: que mulher encantou alguém tão rígido como o Grão-Duque? Arryn e seu servo param na porta do quarto onde Arielle supostamente está. À primeira vista, ela não aparece, fazendo-os duvidar se estão no lugar certo. Mas Arryn espera. É paciente e determinado a ver o rosto de que todos falam. Seu olhar cai numa pilha desajeitada de biscoitos numa mesa próxima. Parecem preciosos, apesar de tão mal arrumados. Curioso, ele se inclina e pega um. De repente, Arielle surge, olhos faiscando de raiva. Ela avança furiosa, possessiva com seus biscoitos. Adverte-o, sem permissão não toque, voz cortante. Aponta para ele, exigindo que devolva o prato. O servo de Arryn observa incrédulo. Ninguém falou assim com Lord Arryn, menos uma bastarda. Arryn, em silêncio, esmaga o biscoito na mão. As migalhas escorrem entre seus dedos. Sua raiva ferve por dentro. Ele não pode mais ignorar isso. Precisa mostrar agora quem tem o poder. Senão, pode virar um problema maior depois. Ao trazer chá, as criadas veem Arryn no chão limpando migalhas. Momentos depois, Arryn e Arielle estão sentados frente a frente à mesa. Ambos parecem mais calmos agora. Arryn, porém, acha estranho ter obedecido Arielle tão facilmente, revelando um lado desconhecido de si. Observando-a em silêncio, ele se pega admirando suas feições. Seus olhos, lábios, nariz, bochechas coradas e expressões brincalhonas. Percebendo seus pensamentos, ele os afasta, dizendo a si que todas as crianças são fofas. Não é como se Arielle fosse especialmente adorável. Arielle nota Arryn resmungando e fica impaciente. Ela se pergunta por que ele a trouxe para tomar chá. Arryn se desculpa calmamente, diz que não quis sujar a sala e se apresenta. Explica que a notícia de alguém novo na casa do Duque o pegou de surpresa, fazendo-o agir mal. Ele pergunta o nome dela e ela responde. Arryn faz uma pausa. O nome dela lhe soa familiar. É o nome da deusa tola nascida de uma rosa. Arielle se tensa, mas antes que reaja, Arryn diz: Arielle Claudif é um bom nome. Ela fica confusa. Seu nome é apenas Arielle. Arryn percebe que seu pai ainda não lhe deu o sobrenome, mas a tranquiliza. Agora, na residência do Duque e parte dos Claudif, ela não será mais só Arielle. Isso faz Arielle pensar. Ela fica por pouco, mas deve ter um sobrenome humano? Costumes humanos parecem estranhos para ela. Curiosa, pergunta a Arryn sobre o pai e por que conta isso. Arryn diz que compartilham o mesmo sangue, intrigando Arielle.
Ela crê que humanos trocam sangue e podem morrer disso. Horrorizada, pergunta se é o mesmo sangue no corpo. Arryn sorri e confirma. Aterrorizada, Ariel desmaia, crendo que seu sangue é só dela. Ren diz ao Duque: não há registros de criança loira de olhos verdes. O Duque acha estranho. Criança elegante e mandona não parece vagar sem rumo. Enquanto conversam, uma empregada irrompe. Ren a repreende por não bater, mas ela logo se desculpa e diz que é urgente. O Duque a acalma e pergunta o que houve. Ela o leva ao quarto onde Ariel dorme. Quando o Duque pede explicações a Martin, ele hesita. Uma criada diz que Ariel falava com um jovem mestre e desmaiou de repente. Até o médico não encontrou nada de errado com ela. O Duque, desconfiado, repete a pergunta. Martin só pode dizer que ela desmaiou sem aviso. O Duque fica frustrado. Como uma criança saudável pode desmaiar assim? Ariel acorda e grita que não dará seu sangue. O Duque, confuso, pergunta se fizeram algo estranho com ela. Elas negam na hora. Ele pensa um pouco e então entende. Seria Ariel uma bolsa de sangue, usada em transfusões ilegais no Império? Sua chegada repentina sem família aumenta as suspeitas dele. O Grão-Duque se culpa por não manter a ordem. Mas primeiro, precisam acalmar a criança. Ariel chora, apavorada. Teme que mais pessoas queiram seu sangue e morrer por isso. O Duque toca sua cabeça e garante que ninguém a machucará. Ela está segura com ele. Ariel fica confusa. Pensou que ele queria seu sangue, mas agora fala gentilmente. Pergunta se ele realmente não vai pegá-lo. O Duque questiona para que usaria e quem a ameaçou. Vendo sua bondade, Ariel acha que ele pode não ser tão ruim. Quando está prestes a responder, ela vê Arryn. Ela grita e aponta para ele. Tanto Arryn quanto o Duque ficam atordoados. Arryn não entende por que ela o acusa. Mas antes de explicar, Ariel desmaia de novo. O Duque, sério, diz a Arryn para segui-lo. Arryn, em pânico, tenta explicar o mal-entendido. Faz uma semana que Ariel caiu na Terra e vive com humanos. Na cama, ela pensa em como está feliz que tudo foi um mal-entendido. Ela diz a si mesma que os humanos são bondosos, afinal. Agora que tudo está esclarecido, ela pode relaxar e fechar os olhos. Logo depois, Ariel se irrita com o lugar que, apesar do tamanho, parece chato. Jane, uma das empregadas, nota que ela está acordada, surpreendendo Ariel. Ela nem sabia que Jane estava ali. Jane sugere sair para aliviar o tédio, e Ariel concorda. Ela sai da cama, animada, e diz a Jane que deveriam sair. Enquanto isso, Arryn está ao pé da escada, braços cruzados, ainda ressentido. Ele se esforçou para esclarecer tudo com o pai, que já pediu desculpas. Arryn pensa que, se a encontrar de novo, não a perdoará, não importa o choro. Nesse momento, Ariel desce as escadas correndo. Arryn vê a chance perfeita de lembrá-la quem é superior. Ariel olha para cima, pensando se Arryn se ofereceu como guia, vendo-o parado ali. Arryn a observa e por um instante a acha adorável. Mas, percebendo seus pensamentos, ele se estapeia em descrença. Jane fica encantada e honrada que Arryn se juntará a eles. Ele entende a situação e concorda, dizendo ser arriscado deixá-los sair sozinhos. Na cidade, Arryn vê Jane comprar roupas e acessórios para Ariel sem parar. De repente, Ariel puxa sua manga, reclamando de dor nos pés e não quer mais andar. Arryn suspira, pensando como ela é problemática. Ele diz a Jane para continuar as compras enquanto descansam. Ele leva Ariel a um café, aliviado pela pausa. Ariel observa o local e sente um cheiro familiar, biscoitos ou torrões de terra. Alguém se aproxima de Arryn e pede para falar com ele. Arryn avisa Ariel que se ausentará por um momento. Ela o empurra ansiosamente. Finalmente, sua chance de pegar biscoitos. Radiante, Ariel pede que tragam os melhores torrões de terra disponíveis. Enquanto Arryn resolve algo fora do café onde Ariel espera, ouve um grito familiar. Ele e Jane correm e acham Ariel chorando, chocada com o prato de terra servido, como pediu. De volta à mansão, Jane traz biscoitos de verdade para Ariel. Ariel finalmente descobre como esses torrões de terra são chamados. Ela fica encantada e os come alegremente. Jane avisa para não comer demais, mas promete dar mais amanhã. Ariel recusa, mas cede com o carinho de Jane na cabeça. Ariel diz que está entediada e quer sair novamente. Jane explica que precisam de permissão do príncipe ou do jovem Arryn, ausentes hoje.
Ariel parece desapontada. Não acredita que precisa de permissão humana só para sair. Jane a conforta e diz que o Duque voltará cedo para o jantar. Talvez ele esteja preocupado, já que uma filha tão adorável espera o pai voltar. A palavra papai pega Ariel de surpresa. Jane sugere que Ariel aproveite para falar com ele quando voltar. Sozinha no quarto, Ariel deita na cama lendo um livro. Grão-Duque, Sua Alteza, pai, papai, filha. Ela reflete sobre o significado dessas palavras. Então, percebe algo. Mesmo sem poder sair da mansão, ela pode andar livremente dentro dela. Vai ao jardim da mansão, encantada com o solo macio e ar fresco. A beleza do jardim a deixa fascinada. Mas enquanto passeia, uma abelha a pica. Furiosa, grita com a abelha, exigindo saber como ousa ferir a pele de uma deusa. Ela exige um pedido de desculpas. Sem resposta, Ariel fica mais irritada, até notar um enxame de abelhas. Elas atacam, perseguindo-a para fora do jardim. Sem perceber, ela corre para muito além da mansão. Quando as abelhas vão embora, Ariel se vê num lugar totalmente desconhecido. Está escuro e ela não consegue ver o caminho de volta. De repente, um corvo ataca em voo rasante. Ela fecha os olhos e cobre o rosto, defensiva. Nesse instante, uma voz familiar ecoa. É o Duque. Ele a procurava, preocupado com seu paradeiro. Ariel olha e percebe. É seu pai. Uma palavra quase escapa de seus lábios. Ariel pula nos braços do Duque, abraçando-o e gritando, Papa! O Duque fica atônito e confuso. Mais cedo, o Duque inspecionou o território por horas, exausto. Ao chegar à mansão, Ariel não está em lugar algum. As criadas iniciam uma busca frenética. O Duque questiona Martin, mas sai correndo antes da resposta. Se não está na mansão, deve ter ido para a floresta. Temendo um ataque, o Duque procura até ouvir seu grito. Ao vê-la, sente alívio e ela corre para seus braços. De volta à mansão, um médico trata o inchaço no rosto de Ariel. Ela estremece de dor e ainda não superou o ataque das abelhas. À distância, o Duque observa em silêncio, lembrando Ariel chamá-lo de papai na floresta. Ninguém jamais o chamou assim antes. Seus pensamentos são interrompidos quando o médico termina e o lembra de aplicar o remédio. O Duque manda todos voltarem ao trabalho agora que Ariel está segura. Quando ele se prepara para descansar, Ariel agarra suas roupas. Ao perguntar por quê, Ariel diz hesitante que é perigoso. E se algo atacar de novo? O Duque a tranquiliza, dizendo que nada pode entrar e que as janelas estão fechadas. Mas quando Ariel olha, vê 2 corvos lá fora. Ela corre de volta ao Duque, com medo de que eles possam invadir. O Duque a observa e percebe que ela é realmente só uma criança. Ele se ajoelha e pergunta o que a ajudaria a dormir. Ariel diz que quer que ele fique ao seu lado. Na cama, o Duque senta-se ao lado dela, mas ela nota a distância e pede que fique mais perto. Ele se aproxima, confortando Ariel, que finalmente adormece tranquila. Enquanto ela dorme, o Duque sente que ganhou uma filha, e talvez isso não seja tão ruim. Mas ele acaba adormecendo ao lado dela sem querer. Na manhã seguinte, o Duque acorda com Ariel falando dormindo e batendo em sua testa. Ela murmura sobre castigo divino e se declara a grande Ariel. O Duque suspira, percebendo que o sentimento da noite anterior pode ter sido uma ilusão. Ele pode ter se precipitado um pouco. Ariel chama o pai de novo, provavelmente querendo que ele durma ao seu lado novamente. Fato que ela confirma arrogantemente logo depois. Isso já dura uma semana e o Duque está preocupado, pensando em esclarecer algumas coisas. Depois que Ariel sai, Martin sussurra que talvez seja hora de ela aprender suas lições. Naturalmente, o Duque fica confuso. É normal dar aulas a uma criança que nem é sua? Mas ele percebe que talvez não seja em vão, já que ela parece não ter pais que a apoiem. Ao ouvir a aprovação, Martin diz orgulhoso que cuidará das aulas de Ariel. Logo depois, a tutora experiente Marta Gallia é apresentada a Ariel, muito confusa. Martin sai rápido, deixando-a com Marta, que quer começar as aulas de imediato. Enquanto isso, um Arrim cansado acaba de terminar suas aulas de literatura. Literatura não é algo que ele goste particularmente. Ele preferiria treinar esgrima, ou lutar, na verdade. Logo depois, ele encontra Ariel escondida atrás das cortinas. Confuso, pergunta o porquê, mas ela se recusa a responder. Ele diz ter direito de saber, já que entrar ali requer sua permissão. Vencida, ela revela que se esconde de humanos que querem ensiná-la letras confusas.
Rin reflete e percebe que ela provavelmente foge da nova tutora. Conforme ele entende a situação, o desespero dela aumenta. Ela então diz que não acha difícil aprender letras, mas sente que não há necessidade. Além disso, é super chato. Mas Rin discorda fortemente da ideia de que não é necessário. Aprender letras leva ao conhecimento, e quem tem muito conhecimento tende a ser seguido. É uma boa qualidade para líderes, ao invés de ser subestimado pelos outros. Ela entende, já foi menosprezada, mas ainda reluta porque, de novo, é chato. Esperto como é, Rin tem uma ideia para motivar Ariel. Ele vai recompensá-la com biscoitos se ela estudar. É eficaz, talvez até demais, a ponto de se tornar prejudicial. Mesmo sem biscoitos, ela quer estudar só para comer mais. Ariel continua estudando, mas após uma página decide comer mais um biscoito. Quando ela vai comê-lo, sua barriga dói demais. Preocupado, Rin liga para um médico na hora. E como não pode comer mais biscoitos, ela para de estudar. Afinal, era sua principal motivação. Rin se sente culpado por ser responsável, já que sugeriu a ideia. Agora está mais preocupado, sem saber como motivá-la a estudar. Jane, vendo sua preocupação, decide contar algo para incentivar Ariel. Achando a ideia brilhante, ele decide contar exatamente isso a ela. Ela duvida no início, pois o que seria melhor que cozinhar? Ele então revela que está oferecendo um passeio. E claro, ela vai aceitar essa oferta. Ela está presa na mansão há dias e já está entediada. Mas isso significa que ela terá que estudar com Marta, relutante. No dia seguinte, Ariel se veste e se prepara para sua tão esperada atividade ao ar livre. Para ela, isso é bem merecido, pois estudou muito só para poder sair neste dia. Jane a lembra que lá fora é perigoso, então ela não deve soltar a mão do irmão Rin de jeito nenhum. Isso faz Ariel pensar nos títulos que os humanos têm após ouvir o termo irmão. Lá fora, Ariel segura firme a mão de Rin, sem saber que as pessoas já os observam e fofocam. E claro, alguns exageram nisso. Uma nobre fala mal do Duque e de Ariel, dizendo que ela nunca será sua filha por ser ilegítima. Na verdade, ela está ressentida porque o Duque ignorou a proposta de casamento da sua família. Ela especula que o Duque a escondeu por tanto tempo porque a mãe dela é de baixo status. Claro, Rin, que ouve tudo isso, não deixa barato. Ele confronta a senhora, dizendo que falar mal da família real e revelar que o grão-duque é irmão do imperador dará processo. Mas a senhora não recua e continua falando mal de Ariel. Logo depois, Ariel aparece, e assim que se mostra, a senhora imediatamente levanta a mão e a esbofeteia. O Duque conversa com Rin sobre a punição adequada para a senhora. O Duque questiona a necessidade de punição severa, mas Rin diz que insultos ao pai e ao filho ilegítimo dos Cloteth não podem passar. Mas quando o Duque ouve Rin dizer isso, algo o atinge. Confuso, ele pergunta o que Rin quis dizer com aquilo. Antes que Rin responda, Ren invade o quarto, sussurrando que rumores se espalharam desde que ele trouxe Ariel da rua, dizendo que ela é uma filha ilegítima. Ele não entende como tal boato se tornou tão exagerado. Ren explica que é porque Ariel se parece muito com o Duque, dando mais credibilidade ao rumor. O Duque se sente derrotado ao perceber que todos na mansão agem estranho, especialmente com a chegada de Ariel por causa desses rumores. Enquanto tenta resolver esse mal-entendido crescente, Martin e Rin dizem que se o Duque for afetado por esses rumores, ele não é tão formidável quanto todos pensam. Claro, isso o confunde ainda mais. Por que está sendo culpado por rumores que nem sabia que existiam até agora? Ele também não pode esclarecer esses rumores devido às consequências que Ariel poderia enfrentar. Logo depois, outra figura invade a sala, Ariel. Ela pede ao Duque que a trate, pois está ferida. Vendo essa cena adorável, ele manda Ren preparar os documentos para adotar Ariel. Depois, a senhora e seu pai se prostram, implorando perdão ao Duque. Ele redireciona a atenção para Ariel, dizendo que peçam perdão a ela, não a ele. Pergunta a Ariel qual seria a punição adequada, o que os aterroriza. Após pensar, Ariel decide. Eles não comerão por 3 dias.
Silêncio na sala e o Duque contém o riso. Ele olha divertido e diz que ela é uma filha misericordiosa, adotando a ideia. Avisa que, se quebrarem a punição, serão julgados. Naquela noite, o Duque reflete. Nunca pensou em adotar e criar uma criança. Logo depois, chega um mensageiro do palácio, convocando o Duque e Ariel. A caminho, o Duque pondera sobre o chamado oportuno de seu irmão, o imperador. Já planejava visitá-lo, mas não esperava que ele tomasse a iniciativa. Parece que o imperador o adora, sendo seu único irmão biológico. Mas desde que subiu ao trono, eliminou todos os seus meio-irmãos. O imperador é um homem sem piedade. Agora, o Duque só espera que Ariel não irrite seu irmão. Mas quando o imperador vê Ariel, não consegue conter-se. Ele expressa abertamente sua adoração por ela. Essa cena inédita confunde não só os servos, mas também o Duque. Ele se pergunta se é mesmo a mesma pessoa. Ele esperava que Ariel o incomodasse, mas não parece ser o caso. O imperador fica radiante ao ver Ariel. Agora, o imperador mima Ariel, dando-lhe bolo. Isso, claro, envergonha o Duque que a trouxe. Ele pede que todos saiam para preservar a dignidade do irmão. Ariel ignora, aproveitando o delicioso sabor do bolo. O Duque então ordena que Jane a leve embora. Depois, ele lembra o imperador de manter a dignidade. O imperador diz que é incomum seu irmão que não gosta de mulheres ter uma filha ilegítima. Ele então se desculpa. Mas o imperador diz, infantilmente, que queria tanto uma filha, que é injusto o Duque ter uma primeiro. Ele chama o irmão pelo nome, Bedel, e pergunta se pode compartilhar o segredo de ter uma filha. Para não prolongar o mal-entendido, ele revela que acabou de encontrar Ariel. O imperador se surpreende, pois se ela não é filha dele, por que se parecem tanto? Bedel então sente algo estranho. Talvez o imperador queira Ariel para si mesmo. Mas logo descarta a ideia, já que o imperador a rejeita de imediato. Ele diz que adotaria Ariel, mas parece contrário à ideia. O imperador diz que é complicado Arryn não saber, e só discutirá se Arryn aprovar. Bedel diz a Arryn que o imperador recusou incluir Ariel na família real, e que sua opinião é crucial. Ele se desculpa por tocar no assunto, mesmo pensando nisso há um tempo. Arryn então fala, dizendo que já que Ariel está lá, não há nada a fazer. Mesmo adicionada ao registro familiar, sua presença não abalará sua posição. Ele admite gostar dela e teme que, se a mandarem embora, talvez não seja bem cuidada. Ao ouvir isso, Bedel parece satisfeito. Logo, chegam ao palácio, mas Ariel captura toda a atenção do imperador, ignorando os outros. Bedel tenta falar, mas o irmão o manda calar, dizendo que tratarão de assuntos importantes depois. Insatisfeitos, Bedel sugere continuar a discussão sobre a adoção de Ariel, já que Arryn está presente. O imperador parece ignorar Arryn desde que chegaram, só o notando quando ele finalmente fala. Vendo o imperador distraído, Jane leva Ariel embora mais uma vez. Agora, Ariel está nos belos jardins reais. Logo, ela ouve um som de farfalhar. Ao olhar, vê uma criança muito familiar. Pensa no que vê e nota que lembra um filhote. O menino exclama quando ela o aponta, chateando-o. Ele chora, e ao consolá-lo, chega seu gêmeo. Vendo os gêmeos, Ariel fica ansiosa, lembrando de Fábio. Sente-se indefesa, lembrando dos rumores sobre ele. Tenta provocá-los, mas eles a acham estranha. Ain chega e ela o abraça, temendo e repetindo Fábio. Ain fica confuso ao ver os gêmeos, mas logo entende e a tranquiliza, dizendo que não são monstros, mas príncipes. Os filhos do imperador. Ain então revela os nomes dos gêmeos. O chorão é Elver e o durão é Claude. Enquanto isso, o duque e o imperador debatem sobre incluir Ariel no registro real. O imperador ainda se opõe, mesmo com a aprovação de Arryn. Ele se preocupa com a honra de Bodil e a origem desconhecida de Ariel. É impensável adotá-la no registro real.
Bodil tenta convencê-lo, mas o imperador mantém sua posição. Ele diz que discutirão novamente quando a imperatriz chegar. Logo depois, ouvem as crianças gritando entre si. As crianças discutem seu status, mas os gêmeos se irritam com a atitude orgulhosa de Ariel. Claude então a ameaça, mas ela é tão ingênua que nem entende. Logo, o imperador e Bodil chegam, perguntando o que houve. Os gêmeos delatam Ariel, mas o imperador a adora mais, concordando que seus filhos parecem cãezinhos. Isso, é claro, deixa os príncipes confusos. Voltando, Bodil e Arryn discutem a recusa do imperador em registrar Ariel, apesar do carinho óbvio. Decidem ir ao templo pedir aprovação, assim o imperador não poderá interferir. No templo, Bodil recebe carta do imperador. Ele previu a visita e já proibiu sua entrada. Atônitos, Bodil e Arryn se sentem impotentes ao ouvir os guardas negarem acesso. Isso faz Bodil pensar se há outro motivo para o imperador se opor tanto. Enquanto isso, Ariel acorda sentindo uma aura familiar, mas repulsiva. Ela sai da carruagem, ignorando o tumulto entre Bodil e os guardas, e entra no templo. Dentro, ela vê Arande, a deusa da beleza, amor e família. Obviamente, as duas não se dão bem. Ao entrar, Arande logo fala com ela de forma condescendente. Ariel pede ajuda para voltar ao céu, mas seus apelos são ignorados. Arande zomba e manda ela se ajoelhar como um humano pedindo ajuda a um deus. Relutante, mas sem escolha, Ariel concorda. Ajoelhada, Arande a menospreza, dizendo que voltar ao céu é inútil, pois ela é fraca como um humano. Arande manda ela ficar no mundo humano e, acima de tudo, não deixar ninguém descobrir que é uma deusa. Então, abandona Ariel desesperada. Depois que Arande parte, Ariel não sente nenhuma gratidão. Ela jura que, ao voltar para o céu, vai fazer Arande pagar pelo que fez. Bodil volta ao palácio e diz ao irmão para parar. Mas, de novo, o imperador está distraído com Ariel, ignorando ele totalmente. Irritado, o imperador responde que Bodil é quem precisa parar. Parar de queimar os presentes que ele tenta dar para Ariel. Revela-se que o imperador é contra Bodil adotar Ariel porque a quer para si. Bodil tinha suspeitas, mas nunca pensou muito nisso. Agora que está claro, o imperador dá presente sempre, e Bodil manda os criados queimarem tudo. O imperador reclama, perguntando por que Bodil é tão possessivo com Ariel se não são parentes. Ele insiste que deve adotar Ariel, pois anseia por uma filha há muito tempo. Arryn fica confuso ao ouvir que Ariel não é filha legítima, mas ignora isso, focando no fato de que o imperador, seu tio, tenta roubar sua irmã. No início, Arryn não gosta de Ariel por ela ser uma menina mimada. Mas quanto mais a conhece, mais apegado ele fica. Por isso, ele se sente obrigado a expressar seus sentimentos ao imperador. Ele chama o imperador, atraindo sua atenção, e diz que ficou surpreso ao saber que o pai de Ariel tinha uma filha ilegítima. Nunca esperaria isso do pai, especialmente por manchar a reputação da família. Agora, Arryn compartilha a visão do pai de enfrentar o passado sem fugir, e por isso o respeita tanto. Como membro da família Claudov, ele apoiará as decisões de seu pai. O imperador concorda totalmente, afirmando que seu pai, o grão-duque, é responsável e enfrenta desafios, mas que não pode abrir mão de Ariel. Ouvindo isso, Arryn não tem escolha senão usar seu último truque. Ele menciona que o imperador também não pode adotar Ariel, pois os príncipes Elver e Claude nunca aprovariam. O imperador fica estupefato. Arryn continua, dizendo que o imperador pediu sua opinião, pois a voz de uma criança importa, então ele precisa ouvir seus filhos também. Derrotado, o imperador perde seu ânimo. Logo após, anunciam a chegada da imperatriz, e ele recupera a energia, ficando carinhoso com ela. Ariel nota que a imperatriz tem a aura de Beitaud, indicando pouco tempo de vida. De repente, a imperatriz abraça Ariel e rapidamente lhe dá Belof, uma fruta rara. Ela pergunta se só pode comer isso quando Ariel está por perto, fazendo Ariel querer manter a imperatriz viva a todo custo. Logo depois, Ariel anuncia que ficará com a imperatriz, causando alvoroço na sala.
Beitaud é o deus da morte, e o único que pode rivalizar com ele é Acheron. Por sorte, Ariel tem truques na manga para lidar com ele. Agora, ela decide dormir ao lado da imperatriz. Relutante por sua doença, diz que será a primeira vez em muito tempo que abraçará alguém dormindo. Confusa, Ariel pergunta por quê, já que a imperatriz tem gêmeos. Ela explica que os dois não são apegados, pois não pôde estar com eles devido à doença. Quando voltou após 4 anos isolada, seus filhos já estavam distantes dela. Agora, ela é grata a Ariel porque, depois de muito tempo, terá uma noite de sono maravilhosa. Na manhã seguinte, Elver pergunta a Claude o que acontece se a mãe morrer, deixando-o chateado. Elver chora, dizendo que ouviu os criados falando. Isso faz Claude querer punir quem espalha tais rumores. Enquanto isso, Ariel observa e acha que a imperatriz está errada. Seus filhos são claramente apegados a ela. Logo depois, os gêmeos notam Ariel os incomodando e trocam provocações infantis. Em seguida, Ariel declara que a imperatriz não morrerá. Claude pergunta como ela sabe, e ela explica que é por causa do Beloff, a fruta. Naturalmente, isso o deixa confuso. De repente, Ariel sente algo e deixa os dois. Há agitação no palácio, e Ariel corre até a imperatriz, encontrando um homem encapuzado. O homem é Beitaud, o deus da morte. Ariel leva Beitaud a um jardim quieto, longe de olhares, decidida a falar antes que ele toque a imperatriz. Mesmo criança, ela fala com autoridade, alertando-o que sabe seu segredo. Ele ajudou o monstro Fábio a fugir. Fábio traiu Acheron, rei dos deuses, e só por isso Beitaud devia ter sido punido. Afinal, Ariel é uma deusa também. Beitaud fica atônito. Ninguém devia ter visto aquilo, e ninguém vivo poderia saber, muito menos uma criança como Ariel. Mas ela tem um dom secreto, visão fantasma, que mostra lampejos do passado ou futuro sem controle. Ele agarra seus ombros, exigindo saber como ela descobriu isso. Ela ergue o queixo, falando com calma e orgulho, declarando que um dia governará os céus. Sua confiança o perturba, e Beitaud percebe que deve ser cauteloso com essa garota. Ele a vê como ameaça, pois ela conhece um segredo que ele nunca conta a ninguém. Ariel propõe um acordo. Ele não deve tocar na imperatriz e, em troca, ela guardará seu segredo. Relutante, ele concorda, preso e superado por uma criança que o controla. O tempo passa, mas a imperatriz continua doente. Ariel, desesperada, busca Beitaud, furiosa por ele não ajudar. Ela exige respostas, gritando que a imperatriz já deveria estar curada. Ela ainda parece fofa com sua aparência infantil. Beitaud suspira, explicando ser um Shinigami, deus da morte, não um curador. Diz que só o deus da medicina pode ajudar nesses casos. Ariel o aponta, mandando invocar esse deus como se tivesse total controle. Beitaud hesita, mas sabe que não tem escolha. O segredo de Ariel sobre sua traição poderia destruí-lo se revelado. Então, ele se curva à vontade dela, percebendo que está preso ao poder de uma garota que não devia sobreviver. Coitado do Beto. A Ariel pode ser bem mandona, na maior parte do tempo. Pavelo, deus da medicina, chega com energia radiante, contrastando totalmente com a presença sombria do Beto. Ele logo reconhece Ariel como deusa, mesmo ela vivendo entre humanos. O que mais o intriga é como ela fez Beto pedir um favor, já que ele nunca pede ajuda a ninguém. Ela só conhece o ponto fraco dele. Sem hesitar, Ariel ordena que Pavelo cure a imperatriz. Pavelo concorda, mas só se ela revelar a fraqueza de Beto em troca. Os olhos de Beto se arregalam de choque quando Ariel abre a boca para falar. Mas antes que diga algo, Ariel usa o mesmo truque de antes para se calar. Em troca do segredo, ela faz Beto tirar outro nome da lista de almas para coletar. Frustrado, Beto concorda, sabendo que ela tem muito poder sobre ele. Depois, os três vasculham o jardim atrás do palácio em busca da erva medicinal rara que Pavelo descreveu. Mesmo após tudo, Beto ainda se sente como servo de Ariel, obedecendo a cada palavra dela. Ele sabe que poderia acabar com isso num estalar de dedos, mas nunca o faz. Suspira, percebendo que está à mercê dessa criança estranha, na verdade uma deusa de 200 anos. Cada ordem que ela dá, ele segue, como uma sombra fiel. Apesar da força, Beto sabe que não pode se dar ao luxo de perder para a astúcia dela. Coitado do Beto. Logo, Ariel visita a imperatriz, trazendo a erva consigo. O rei fica confuso quando ela entrega o que parece ser grama comum. Mas o médico imperial se alegra e rapidamente prepara uma poção com a erva.
Em instantes, a imperatriz se recupera totalmente, surpreendendo todos na sala. Quando o rei considera adotar Ariel na família real, o grão-duque chega de repente. Com voz firme, declara que Ariel é sua filha e se recusa a deixá-la partir novamente. Sortuda Ariel, disputada por esses dois. Na carruagem, o grão-duque pede a Ren um guarda-costas para Ariel, temendo nova ação do rei. Ren obedece, mas se pergunta em silêncio por que o grão-duque é tão apegado. Afinal, Ariel não é sua filha de sangue, mas ele a mantém tão próxima. Para o grão-duque, Ariel lembra ele mesmo. Julgados rapidamente, força oculta nos olhos. Sente uma conexão com ela, inexplicável apenas pelo sangue. Mais tarde, Ariel pode enfim escolher um guarda pessoal dentre os cavaleiros. Ela escolhe Hertien, um jovem calmo de cabelos prateados e presença serena. Em sua mente, ele é como um servo divino, nobre, silencioso e leal. Além disso, é bonito. Ela espera que Hertien se ajoelhe e jure lealdade com orgulho. Dias se passam, mas o momento nunca chega. Ele permanece calado, distante e jamais faz um juramento. Ariel começa a ficar frustrada. Hertien pensa demais, e seu jeito quieto a faz sentir que ele a evita. Ela se pergunta se ele a vê como fardo, não alguém digna de proteção. Depois, ela descobre algo que muda sua visão. O juramento de um cavaleiro é feito só uma vez, a alguém que admira. Por isso, Hertien não o pronunciou. Ele não a vê assim, pelo menos não ainda. Talvez em breve. Decidida, Ariel busca ganhar sua confiança e respeito. Ela vai mostrar força, não só com palavras, mas com ações. Se ele vai servi-la, deve ser por escolha própria. Ariel o observa, vendo como ele se move e reage ao perigo. Hertien está sempre alerta, pronto, mas não revela seus pensamentos. Ele a protege bem, mesmo mantendo o coração fechado. Ela se pergunta o que ele esconde, mas não desiste. Ela sabe que lealdade se conquista, não se exige. Ela sonha com o dia em que ele se ajoelhará e a chamará de sua única dama. Até lá, ela continuará tentando. Hertien não fala, mas Ariel crê que um dia falará. Hertien devia provar seu valor a Ariel, mas algo mudou agora? Hertien observa Ariel de longe, calado e pensativo. Ele relembra seu passado, lutando no treino e ficando para trás. Lembra-se de se sentir fraco, incapaz de se proteger. Cada golpe parecia inútil, cada falha esmagava seu orgulho. Como proteger alguém se não consegue defender a si mesmo? Ele crê não merecer jurar lealdade, duvidando de sua força. No presente, Ariel se esforça para se conectar com ele. Ela oferece seus biscoitos favoritos, ajuda-o a evitar uma bola e sempre sorri, apesar do silêncio dele. Mas não importa o que faça, Hertien ainda se recusa a fazer seu juramento. Ariel se sente desanimada, pensando se não é boa o suficiente. Sua criada diz gentilmente que Hertien pode ter seus motivos e ela só precisa ter paciência. Ela ouve, mas ainda deseja que ele se abra logo para ela. Mais tarde, Ariel leva Hertien ao jardim onde foi picada por abelhas antes. Lembra-se de sua vulnerabilidade, mas agora esconde spray de insetos, querendo fingir perigo e impressioná-lo. Ela quer que ele pense que estão em apuros para que ela possa salvar Hertien. Era para ser ele salvando ela. Mas as coisas dão terrivelmente errado. Um estranho de repente agarra Ariel, tapando sua boca e puxando-a para perto. Hertien congela, seu coração disparando de pânico e descrença. Ariel está em perigo. Se ele não agir, ela será levada pelos bandidos. O homem tenta arrastá-la e Hertien fica paralisado de medo. Seus olhos se arregalam ao vê-la lutar, seus pequenos punhos batendo contra o aperto do atacante. Então algo dentro dele se quebra. Ele saca a espada e avança, sem pensar, apenas agindo. Aço contra aço quando Hertien ataca o primeiro inimigo. O homem é ágil e cruel, mas Hertien bloqueia os golpes com força surpreendente. Quando ganha vantagem, dois inimigos surgem das sombras, cercando-o. Ariel ofega quando outro atacante agarra seu braço, puxando-a para longe. Seu coração dispara ao perceber que ela é o verdadeiro alvo, não uma nobre qualquer. Ela grita o nome dele, esperando que ele a ouça em meio ao caos. Hertien recua, em desvantagem e sobrecarregado. Naquele momento, seu passado passa diante dele. Dias de fracasso, risos dos cavaleiros que o julgavam fraco demais para proteger alguém.
Mas agora, a voz de Ariel corta essas memórias, gritando não com medo, mas com fé. Suas palavras atingem mais fundo que qualquer lâmina. Hertion aperta o punho, ergue-se e avança novamente. Leva um golpe no flanco, mas não para. Com força renovada, gira e desarma um inimigo. Depois bloqueia o ataque de outro com o ombro. Luta não só para vencer, mas para provar a si e a Ariel que é digno. Um por um, ele os derruba, amarrando suas mãos com um pedaço de pano rasgado. Poxa, achar alguém que acredite em você em meio a tantas decepções é tão raro. Finalmente, Hertion salva a Ariel dos sequestradores. Ele se aproxima, ajoelha-se e coloca a espada diante dela. A partir de hoje, diz ele com voz rouca, jurará lealdade a ela. Ele a protegerá com a própria vida. Ariel o fita, olhos arregalados e cheios de emoção. Um sorriso suave surge em seus lábios, feliz com a lealdade jurada de Hertion. Paciência é uma virtude. A partir desse momento, Hertion não é mais só um guarda. É seu cavaleiro, escudo e primeiro protetor juramentado. Antes inseguro, hoje encontra força não no poder, mas no propósito. O Grão-Duque chega ao palácio, recebido calorosamente pela família real, especialmente por Ariel. Sorri, educado, mas sabe que o rei tentou tirar Ariel de sua propriedade. Esta visita não é mera cortesia. Vem lembrar ao rei que Ariel é sua filha, não dele. Ah, que fofo vê-los disputando por ela! O rei tenta atrair Ariel com doces, prometendo mais se ela virar sua filha. O Grão-Duque, não querendo perder, oferece seus biscoitos favoritos, lembrando-a de quem a criou. Ariel aprecia os doces, mas sente a tensão entre os dois homens. De repente, o príncipe herdeiro Garud entra na sala com expressão séria. Ele repreende o pai e o Grão-Duque, comparando a discussão à de crianças teimosas. Então, volta-se à imperatriz, saudando-a com carinho e finalmente se reconciliando. O príncipe herdeiro muda completamente sua atitude perto da mãe. Que amoroso! Ao saber que Ariel salvou sua mãe, ele a observa atentamente. O nome, o cabelo e a presença dela despertam algo em sua memória. Sem hesitar, pede para falar a sós, levando-a ao jardim em silêncio. Ariel, carregada por ele, não entende por que ele age tão sério. No jardim, Garud a saúda como alguém que conheceu, não como criança. Ele acredita que ela é a deusa Ariel. Lembra-a de uma promessa feita há muito sob o luar. Ariel inclina a cabeça, confusa com as palavras dele. Acha que ele está enganado? Talvez prometeu a outra deusa. Será que Ariel simplesmente esqueceu? Mas então, Garud hesita. Lembra claramente que a deusa Ariel não era uma criança. Ainda assim, pede desculpas pelo erro e se curva ao sair. Ariel faz beicinho e bate o pé, torcendo o tornozelo e caindo. O irmão mais velho a carrega, preocupado, levando-a ao médico. Ao ser repreendida por ser rude com o príncipe, Ariel murmura que jamais o perdoará. Enquanto isso, Garud caminha só, lembrando das últimas palavras da deusa. Nunca perca a esperança. Estarei te vigiando. A promessa feita sob o luar. Ah, Ariel. Ele deve ter guardado essa promessa bem no fundo do coração. O príncipe segue, refletindo sobre as palavras da deusa enquanto anda pelos corredores do palácio. No passado, sob o luar, a deusa Ariel prometeu cuidar dele, mas agora ele duvida. Como pode a mesma deusa existir como criança? Enquanto isso, Ariel está na cama, entediada e irritada com o tornozelo torcido. Ela repassa a conversa com Garud em sua mente, confusa com suas palavras. Pensa que ele é bobo por confundi-la com a deusa que faz promessas que ela mal lembra. Um menino espia o quarto dela, sorrindo timidamente. Ele a cumprimenta alegremente, trazendo energia como um filhote abanando o rabo. Ariel o encara e o chama de filhote, deixando-o sem jeito, mas não chateado. O príncipe Elviel é realmente um garoto adorável. Ele diz que trouxe um presente para o tornozelo dela, esperando fazê-la sorrir. Infelizmente esqueceu e o deixou em algum lugar lá embaixo. Ele sai correndo para encontrá-lo, determinado a trazê-lo para ela. Enquanto procura pelo palácio, ele entra no Jardim dos Fundos. Lá, algo estranho chama sua atenção, uma borboleta brilhante e cintilante. Ela voa suavemente como uma fada, mas ele vê apenas um belo inseto. O menino ri baixinho e deseja que Ariel seja feliz. Ele tenta pegar a borboleta, achando que seria um presente perfeito. Mas ao tocá-la, o ar ao seu redor muda subitamente. O jardim se transforma.
as cores ficam mais vivas, a brisa para, e o tempo parece desacelerar. A borboleta sobe, seu brilho prateado ilumina suavemente as flores. Por um instante, ele sente como se estivesse em outro mundo. Seus olhos se arregalaram ao fitar a luz flutuante. Agora é mais que uma simples borboleta. Há algo mágico, quase divino, mas ele não compreende o que tocou e fica atordoado. De volta ao quarto, Ariel sente um calor estranho ao redor. Ela se ergue um pouco, pressentindo algo sobre o príncipe Elviel. Ele não retornou até o anoitecer. A criada disse que o príncipe saiu atordoado, mas Ariel não dá importância. Numa manhã de sol, o grão-duque diz que o cachorrinho Elviel adoeceu gravemente. Ariel ouve calma, comendo biscoitos, mas se atenta aos sintomas estranhos. Elviel jaz na cama, alheio, preso num estado onírico inexplicável. Médicos confusos não o diagnosticam, e até a imperatriz adoece de preocupação. Ariel logo pergunta ao pai se podem visitar o Palácio Imperial. O grão-duque suspira, mas cede aos olhos suplicantes da filha querida. Ao chegar, o irmão avisa a Ariel para não vagar, mas ela escapa na primeira chance. Ela corre ao quarto do príncipe Elviel e se espanta ao ver uma borboleta brilhante. Ela flutua sobre Elviel, lançando uma luz estranha pelo quarto. Este não é um inseto comum. É uma borboleta de alucinação, criatura rara do reino celestial. Inofensiva para deuses, causa ilusões em humanos, perigosa no mundo mortal. Essas criaturas devem ficar no reino celestial, sob vigilância. Ariel avança e ordena à borboleta que pare de assombrar Elviel. Ela pede que mostre a alucinação dada a ele. A visão revela o desejo de Elviel, Ariel rodeada de beleza, e todos felizes e bem. Ele é mesmo um menino bondoso. Ariel se comove, mas mantém-se firme. Diz a borboleta que até desejos bons podem ferir-se mal interpretados. Humanos são frágeis, diz ela, e não devem ser confundidos. Com calma, ela ergue a mão e usa seu poder divino. O ar brilha ao enviar a borboleta de volta ao reino celestial. Elviel se mexe, a cor volta às faces e a doença se vai. Ariel sorri aliviada, orgulhosa de seus poderes desta vez. Ao refletir sobre a borboleta no mundo humano, ouve uma voz. Vira-se surpresa e vê o príncipe Garud olhando para ela. Será que ele viu tudo? O príncipe Garud se aproxima e se inclina, ficando no nível dos olhos de Ariel. Sua voz é suave, mas séria, revelando: como pensei, ela é quem ele esperava todo esse tempo. O coração de Ariel dispara. Ela ainda está zangada por ele chamá-la de criança, mesmo sendo a deusa que ele negou. Ele realmente esperou por você. Ele começa a contar seu passado, voz firme com as lembranças. Anos atrás, foi ordenado a guardar a fronteira norte do império enquanto seu pai ficava na capital. Chegou a uma terra fria e árida, onde as colheitas não cresciam e o povo sofria ataques de raças estrangeiras. Diariamente defendia a fronteira de ameaças, orgulhoso de proteger seu povo. Mas o frio, a solidão e o peso do comando lentamente drenaram seu espírito. Um dia, no alto de um penhasco, fez um desejo silencioso: ser visto, ser salvo. Foi quando a borboleta da alucinação surgiu, atendendo seu desejo, mas o levou perto da morte. Ele escorregou e caiu, o coração afundando ao sentir o fim. Mas antes que seu corpo tocasse o chão, uma deusa surgiu e o apanhou. Era Ariel, alta, graciosa e radiante de poder. Ela segurou sua mão e disse que seus esforços importavam e que jamais perdesse a esperança. Prometeu cuidar dele, e essas palavras o guiaram pela escuridão. Agora, no sofá com Ariel, ele finalmente se abre e conta tudo. Hesitou porque ela parece criança, mas ao vê-la curar o príncipe Elviel, ele soube. É a mesma deusa que o salvou antes. Ariel ouve atentamente, mas franze a testa, confusa. Ela não tem memória desse passado. Garud explica que, aos 200 anos, ela ainda não amadureceu totalmente. Seus poderes estão selados, talvez por isso suas memórias sumiram. Ariel se pergunta como veio parar no mundo humano e por que Acheron nunca a resgatou. Qual seria a história por trás de tudo isso? E aí, pessoal, o que acharam da história até agora? Inscrevam-se e ativem as notificações para saberem quando lançamos novas histórias.